Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía impiedosamente sobre Nova York, formando espelhos líquidos no asfalto. Os postes de luz tremiam com as rajadas de vento, e os poucos transeuntes se protegiam sob seus guarda-chuvas. Em seu carro elétrico preto, Ethan Cole, de 28 anos, dirigia em silêncio. Seu relógio suíço brilhava sob a luz do painel. Ele acabará de sair de um evento social em um hotel de Manhattan, uma daquelas recepções onde os sorrisos são educados, as risadas forçadas e as conversas repletas de números. Ethan tinha tudo para ser feliz e riqueza, beleza, reputação, mas uma estranha melancolia pairava em seus olhos. Durante semanas ele não estava conseguindo dormir direito. Pesadelos recorrentes, uma criança chorando, braços o envolvendo, uma luz branca e em seguida o vazio. Sempre o mesmo sonho, sempre a mesma sensação de ter perdido algo, ou alguém. Ele pegou um atalho pelo bairro de Brooklyn Heights, onde as ruas ficam mais escuras e as calçadas rachadas. Foi ali que ele o viu. Sob um abrigo de ônibus destruído, um homem encolhido, encharcado até os ossos, agarrava-se a um velho cobertor cinza. Ethan estava prestes a seguir viagem, como tantos outros motoristas antes dele, quando um detalhe o fez frear bruscamente. Seu coração deu um salto. O homem ergueu lentamente a cabeça, e o que Ethan viu o deixou paralisado. Era ele. Ou melhor, uma versão magra, cansada e debilitada de si mesmo. O mesmo rosto, os mesmos olhos verdes, a mesma cicatriz no lábio, herança de um acidente de infância. Uma imagem perturbadora, como se o destino tivesse acabado de materializar um espelho na rua. Ele permaneceu imóvel por alguns segundos, sem conseguir respirar. Então, sem pensar, ele saiu do carro. A chuva escorria pelo seu casaco de cachemir enquanto ele se aproximava lentamente do homem. "Olá, como vai?" ele perguntou com voz incerta. O homem sem teto deu um pulo, com o olhar cauteloso. Suas mãos tremiam. Quando ele falou, sua voz estava rouca, mas estranhamente familiar. "O porquê você está me olhando desse jeito?" Porque Ethan hesitou, sem conseguir formular sua frase. "Você tem o meu rosto." Um silêncio pesado se instalou entre eles, quebrado apenas pelo som da chuva no metal. O homem estreitou os olhos, observando Ethan da cabeça aos pés. Então, uma careta de dor se estendeu em seus lábios. "Então você é o fantasma que eu vejo nas vitrines das lojas", ele disse. "O cara que tirou a vida que poderia ter sido minha." Ethan sentiu um arrepio percorrer seu corpo. "Qual o seu nome?" "Liam." O nome ecoou estranhamente em sua cabeça, como um eco esquecido. Liam desviou o olhar, envergonhado. "Não chegue muito perto. Eu cheiro a rua e não quero que seu casaco bonito cheire a pobreza." Ethan permaneceu em silêncio por um momento, encarando-o. Algo dentro dele lhe dizia que não podia ir embora. Desta vez não. Ele tirou o casaco e o colocou delicadamente sobre os ombros do homem sem teto. "Venha comigo", disse ele calmamente. "Só por esta noite. Você pode se lavar, comer e descansar um pouco." Liam ergueu os olhos, desconfiado. "E por que eu confiaria em um estranho?" Porque Ethan respondeu em um sussurro. "Talvez não sejamos estranhos um para o outro." Sob chuva torrencial, os dois homens ficaram frente a frente por um instante, duas vidas opostas, o mesmo rosto, um mistério suspenso entre o passado e o destino. Ethan ainda não sabia, mas aquela noite mudaria sua vida para sempre, revelando um segredo enterrado por 28 anos. E para mudar para sempre o significado da palavra irmão, Ethan dirigiu lentamente pelas ruas encharcadas pela chuva, lançando olhares rápidos para Liam no banco do passageiro. O homem encarava a estrada em silêncio, os dedos agarrados ao cobertor que se recusava a soltar. Os cabelos encharcados grudavam na testa e apesar do calor suave do carro, ele ainda tremia. Ethan queria conversar, fazer centenas de perguntas, mas se conteve. O silêncio parecia frágil, como um painel de vidro prestes a se estilhaçar a menor palavra. "Você mora aqui há muito tempo?" ele perguntou finalmente, com a voz suave. Liam deu de ombros. "Aqui, ali, acolá, as pontes, os abrigos. A gente se acostuma. Quando não se tem nada, acaba pertencendo à rua." "E a sua família?" Liam virou a cabeça em sua direção, com um sorriso amargo nos lábios. "A rua é a minha família." Ethan sentiu uma estranha dor no peito. Aquele rosto, idêntico ao seu, refletia uma versão de si mesmo que ele nunca conhecera, a de um homem destruído, mas digno apesar de sua miséria. Poucos minutos depois, eles atravessaram os portões da residência dos Cole. A mansão erguia-se imponente numa colina, com suas grandes janelas iluminadas e jardins cuidadosamente cultivados.
Liam ficou paralisado em frente à porta, com os olhos arregalados. Este é o seu lugar? Sim. Liam soltou uma risadinha incrédula. Parece um museu. Você não tem medo de que eu suje seu mármore? Ethan esboçou um leve sorriso. Se você fizer isso, pelo menos ele finalmente terá uma história para contar. Lá dentro, o mordomo, Harris, um senhor idoso com semblante severo, aproximou-se imediatamente. Senhor Cole, está tudo bem? Então, ao ver Liam, ele congelou sem palavras. Os dois homens eram tão parecidos que o velho pensou inicialmente estar alucinando. Meu Deus, ele gaguejou. Ethan fez um gesto discreto. Harris, prepare um quarto de hóspedes. Água quente, roupas e algo para comer. Certo, senhor, mas quem é? Um convidado. Ethan respondeu simplesmente. Liam observava tudo, inquieto, como um intruso num sonho bom demais para ser verdade. As paredes adornadas com pinturas, os lustres cintilantes, o cheiro de pão quente. Tudo lhe parecia irreal. Você realmente precisa de tudo isso para se sentir vivo? Ele deixou escapar de repente, quase em tom de desafio. Ethan permanece calmo. Não. Mas às vezes é mais fácil se esconder atrás de muros do que encarar o que perdemos. O silêncio voltou a reinar. Poucos instantes depois, Harris retornou com uma bandeja, sopa quente, pão fresco e um guardanapo dobrado. Liam hesitou em tocar em qualquer coisa, mas finalmente levou a colher aos lábios. Seus olhos se encheram de lágrimas. Nem me lembro da última vez que comi algo quente, ele murmurou. Ethan olhou para ele, comovido. Não era pena que sentia, mas uma estranha sensação de reencontro. Algo profundo dentro dele sussurrava que aquele homem não havia aparecido em sua vida por acaso. Após a refeição, Liam tomou um longo banho. A água escorreu escura pelos azulejos. Quando ele saiu com a barba feita, vestindo uma camiseta simples e calças limpas, Ethan ficou sem palavras. Era como se estivesse se olhando em um espelho vivo. Bom sangue, ele respirou. Liam ergueu uma sobrancelha. Você só está percebendo agora que somos idênticos? Sim, mas não apenas o rosto. Até mesmo a cicatriz. Liam tocou o lábio inferior, surpreso. Eu tenho isso desde criança. Nem sei como consegui. Ethan empalideceu. E nem eu. Os dois homens se encararam em silêncio, perturbados por aquela coincidência perfeita demais. Então Liam desviou o olhar. Olha, eu não quero ficar aqui muito tempo. Obrigada, mas eu não pertenço ao seu mundo. Ethan colocou a mão no ombro dele. Você não precisa ir embora. Não está noite. Fique pelo menos até amanhã. Liam hesitou, depois assentiu lentamente com a cabeça. E certo, uma noite. Mas amanhã de manhã, eu vou desaparecer. Tudo bem, Ethan respondeu calmamente. Conversaremos amanhã. Prometo. Naquela noite, Ethan não conseguiu dormir. Ele permaneceu em seu escritório, com os olhos perdidos na chama da lareira, atormentado pela semelhança. No silêncio da mansão, uma palavra ecoava em sua mente: irmão. E enquanto olhava para as fotos de sua infância, percebeu que nunca se lembrava de estar sozinho nas primeiras imagens. Como se alguém tivesse sido apagado. Alguém, que talvez tenha acabado de bater à sua porta. A manhã despontou sobre uma mansão ainda envolta em silêncio. A luz do sol filtrava-se pelas grandes janelas salientes, fazendo-a dançar sobre os móveis polidos. Ethan, já acordado, encarava a xícara de café fumegante à sua frente, perdido em pensamentos. O encontro do dia anterior não saía da sua cabeça. O rosto de Liam a assombrava como um enigma sem solução. Passos podiam ser ouvidos no corredor. Liam apareceu, hesitante, vestindo as roupas simples que Harris havia preparado. Calça jeans e uma camisa branca um pouco grande demais. Ele parecia diferente, quase em paz, mas seus olhos ainda conservavam aquele brilho de desconfiança que ninguém perde depois de anos nas ruas. Você não dormiu? Ele perguntou, ao ver Ethan. Na verdade, ele respondeu com um sorriso cansado. E você? Que ótimo! Acho que tinha me esquecido de como era dormir em uma cama de verdade. Eles se sentaram um de frente para o outro. Harry serviu o café da manhã e se retirou discretamente. Passaram-se alguns minutos sem uma palavra, interrompidos apenas pelo tilintar dos talheres. Então Ethan mergulhou de cabeça, incapaz de conter sua curiosidade por mais tempo. Liam, conte-me a sua história. Liam parou com o garfo suspenso no ar. Ele suspirou e olhou pela janela. Minha história? Começa onde a maioria termina. No hospital, suponho. Fui abandonada quando bebê. Nunca conheci meus pais. Cresci em lares adotivos com rostos que mudavam o tempo todo e promessas que eram rapidamente esquecidas. Aos 16 anos, fugi de casa. Desde então tenho vivido nas ruas em abrigos, em canteiros de obras, um dia aqui, outro ali.
Ethan o ouviu atentamente com os punhos cerrados sob a mesa. Cada palavra dita por Liam soava como um tapa na cara. E ninguém nunca tentou te encontrar? Liam balançou a cabeça negativamente. Não. Ninguém procura aquilo que decidiu esquecer. Uma frase carregada de significado. Ethan sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo nessa história ressoou estranhamente com o seu próprio passado. Ele nunca conheceu seu pai biológico, nem sua mãe adotiva. Catarina Cole sempre evitou perguntas sobre seu nascimento. Tudo que ele sabia era que havia sido adotado com 1 ano de idade, em circunstâncias especiais. Ethan hesitou, depois perguntou suavemente. Você nunca tentou encontrar algum vestígio? E procurei. Mas os arquivos de adoção, os nomes, tudo havia desaparecido. Como se alguém quisesse que eu permanecesse invisível. O coração de Ethan afundou. Invisível, ele repetiu. Sabe, é engraçado. Vivemos em 2 mundos diferentes, e ainda assim eu me sinto da mesma forma. Sim, disse Liam com uma leve risada. Você, o cara das revistas? Você está enganado, Ethan respondeu, baixando a voz. Você acha que eu tenho tudo, mas eu não tenho ninguém. As pessoas ao meu redor me amam pelo que eu represento, não por quem eu sou. No fundo, talvez sejamos mais próximos do que você imagina. Liam o encarou por um longo tempo. O que ele leu nos olhos de Ethan, uma sinceridade crua, quase dolorosa, o perturbou. Ele finalmente respirou aliviado. Então talvez o acaso não exista. Mais tarde naquele dia, Ethan subiu ao sótão da mansão. Sob a poeira e os baús antigos, ele procurava por lembranças da infância. Álbuns de fotos, cadernos, qualquer coisa que pudesse lhe recordar os primeiros anos. Ele abriu uma revestida de couro gasto. As primeiras páginas mostravam um bebê de olhos verdes, sorrindo nos braços de uma jovem. Mas quanto mais páginas ele virava, mais um detalhe estranho aparecia. Em algumas fotos, o braço de uma criança pequena surgia ao lado da imagem, como se tivesse sido recortado da moldura. Outra criança. Excluído. Seu coração começou a bater mais rápido. Ele pegou o telefone e ligou imediatamente para Catherine, sua mãe adotiva. Mãe? Preciso falar com você. É urgente. Ethan, o que está acontecendo? Você parece chateado. Diga-me a verdade. Eu tinha um irmão? Um silêncio gélido respondeu do outro lado da linha. Ethan fechou os olhos. E por favor, mãe, me diga. A voz de Catherine tremia. E Ethan? Isso não era para ter vindo à tona. Sim, você tinha um irmão. Um gêmeo. Mas o hospital cometeu um erro no dia em que você nasceu. Eles disseram que o outro bebê havia morrido. Morto. Foi isso que me disseram. Seu pai biológico desapareceu, e eu fiz tudo o que pude para lhe dar uma vida estável. Você entende, eu queria protegê-la. Ethan sentiu as pernas fraquejarem. O mundo ao seu redor mudou. Tudo se encaixava, os pesadelos, os buracos nas fotos, a semelhança. Liam não foi um acidente. Ele era o irmão perdido. Naquela noite, ele encontrou Liam na sala de estar, sentado perto da lareira, contemplando as chamas. Ethan aproximou-se lentamente. Tenho algo para te contar. Liam ergueu os olhos, intrigado. Acabei de falar com minha mãe ao telefone. Ela me confessou tudo. Confessar o quê? Ethan respirou fundo. Você não é apenas meu reflexo, Liam. Você é meu irmão gêmeo. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. Liam deu um passo para trás, com os olhos arregalados. O que você está falando? É verdade. Você foi levado por engano ao nascer. Disseram à minha mãe que você estava morto. Liam caiu na gargalhada, uma risada nervosa, quase histérica. Não, isso é impossível. Se fosse verdade, alguém teria roubado minha vida. Sim, disse Ethan, com a voz embargada. E eu quero te ajudar a recuperá-lo. Os 2 homens se encararam, abalados. Unidos pelo sangue, separados pela mentira. E pela primeira vez, Ethan compreendeu que a riqueza mais preciosa que já possuíra acabará de se sentar diante dele, com mãos trêmulas e olhos marejados. Na manhã seguinte, a luz filtrava-se suavemente pelas cortinas. Mas em Cole Manor, a atmosfera permanecia pesada, quase sufocante. Ethan mal havia dormido. Seus pensamentos se atropelavam, repletos de imagens turvas, perguntas sem resposta e esta verdade insana. Ele tinha um irmão, um gêmeo. E esse irmão havia crescido na pobreza, enquanto ele próprio vivia na abundância. Ele desceu até o térreo. Liam já o esperava na sala de estar, de braços cruzados e rosto fechado. O fogo da lareira já havia se apagado há muito tempo, deixando para trás um cheiro de cinzas frias. Então, Liam começou a falar sem hesitar. Você vai me dizer de novo que eu sou seu irmão? Ethan assentiu com a cabeça. Eu sei que é difícil de acreditar, mas preciso descobrir o que está acontecendo.
Quero fazer um teste de DNA. Liam caiu na gargalhada amarga. Um teste de DNA? Para quê? Para te fazer sentir melhor? Para aliviar a tua consciência de milionário? Não, Ethan respondeu suavemente. Para que possamos conhecer a verdade juntos. Liam olhou para ele por um longo tempo, depois desviou o olhar. Quer saber a verdade? Eu também. Mas se você quer que façamos esse teste, então você é quem paga. Claro, atenciosamente Ethan. Não se trata de dinheiro. Alguns dias depois, eles foram juntos a um laboratório particular em Manhattan. Liam observou as paredes brancas, as luzes frias com evidente desconfiança. Ethan, por sua vez, permaneceu em silêncio com o maxilar cerrado. O médico coletou uma amostra de saliva de cada um deles, agradeceu-lhes educadamente e explicou que os resultados estariam disponíveis em 3 dias. 3 dias. 3 dias passados à espera de uma verdade que poderia mudar tudo. Enquanto isso, Ethan tentou aproximar Liam de sua vida. Ele mostrou-lhe a sua empresa, os seus escritórios, os seus projetos humanitários. Mas Liam ainda parecia distante, como se recusasse a ser contaminado por este mundo de vidro e aço. Certa noite, na ampla sala de estar bem iluminada, Liam observou o retrato de uma criança pendurado na parede. É você? Ele perguntou. Sim, uma foto que minha mãe gosta muito. Liam aproximou-se, semicerrando os olhos. Observe com atenção. Ethan aproximou-se por sua vez e seu coração afundou. Atrás dele, num canto desfocado da imagem, surgiu a silhueta de uma criança quase apagada. Liam murmura. Entende? Mesmo assim, eu já estava meio apagado da sua vida. Ethan permanece em silêncio. Ele então compreendeu que, independentemente do resultado do teste, Liam carregava uma dor que nada poderia apagar. 3 dias depois, chegou uma carta oficial do laboratório. Ethan abriu a carta com as mãos trêmulas. Liam, ao lado dele, olhou nervosamente para a carta. Alguns segundos de silêncio. Então Ethan ergueu o olhar com a voz embargada. 99,99%. Liam, somos irmãos gêmeos. Liam deu um passo para trás, ofegante. Colocou a mão sobre a mesa, cambaleando. Não é possível. Ethan aproximou-se, com lágrimas nos olhos. Juro, é verdade. Eles roubaram sua vida, seu nome, seu direito de existir. E prometo que nunca mais te deixarei sozinha. Mas Liam balançou a cabeça em sinal de raiva. Você acha que um pedaço de papel vai resolver 28 anos de dificuldades? Ele gritou. Você acha que uma prova apaga o frio, a fome, as noites passadas na calçada? Não, respondeu Ethan com a voz trêmula. Mas pode ser um começo. Liam olhou fixamente para ele, com os olhos cheios de lágrimas e raiva. Um começo? O que você quer que eu seja? Seu troféu de culpa? Olha, encontrei meu irmão perdido, sou um herói. Liam, pare. Ethan gritou em resposta. Isto não é caridade, é derramamento de sangue. O silêncio se fez abruptamente. Liam permaneceu imóvel, com os punhos cerrados, e então desviou o olhar. Não quero sua pena. Isso não é pena. Então, o que é, Ethan? Ethan procurou as palavras certas com a garganta apertada. É, a necessidade de reparar o que o mundo destruiu. Liam olhou fixamente para ele e depois virou-se nos calcanhares. Não estou à venda, irmão. E ele saiu da mansão, deixando Ethan sozinho no silêncio, segurando a folha de prova em suas mãos trêmulas. Naquela noite Ethan subiu ao terraço, de frente para a cidade iluminada. O vento frio chicoteou seu rosto. Ele olhou para os arranha-céus, para as ruas lá embaixo, e pensou em Liam em algum lugar lá fora, sem teto, sem pontos de referência. Ele pegou o telefone e ligou para seu advogado. James, é o Ethan. Preciso que você encontre todos os documentos de adoção de 12 de junho de 1997 no Hospital St. Mary's. E também procure nos arquivos internos. Alguém mentiu, e eu quero saber quem. Ele desligou o telefone, com os olhos cheios de determinação. O mistério não foi resolvido. Não era mais apenas uma questão de sangue. Era uma busca pela verdade, e ele estava preparado para fazer qualquer coisa para encontrá-la. A noite havia caído sobre a mansão da família Davenport. A chuva batia com uma regularidade quase hipnótica contra as grandes janelas. Liam, deitado no quarto de hóspedes, não conseguia dormir. Tudo ao seu redor exalava luxo e ordem, móveis de mogno, lençóis de seda, retratos antigos. Mas nada disso lhe trazia paz de espírito. Na mesa de cabeceira ele notou uma moldura dourada, virada de cabeça para baixo contra a madeira. Dominado por uma curiosidade silenciosa, ele a desvirou. A fotografia mostrava um casal sorridente segurando 2 bebês idênticos nos braços. Liam sentiu um nó na garganta.
2 bebês, o mesmo rosto, os mesmos olhos, a mesma covinha na bochecha esquerda. Na parte inferior da foto, uma inscrição quase apagada. Ethan e Liam, 2002. Ele sentiu o chão ceder sob seus pés. Suas mãos tremiam. Não, isso não é possível, ele murmurou. Nesse mesmo instante, a porta se abriu lentamente. Ethan, vestido com um roupão, olhou para ele com seriedade. Eu sabia que você acabaria encontrando, disse ele calmamente. Liam levantou a cabeça com o coração acelerado. Você sabia? Desde quando? Desde que te vi na rua. Desde que vi o teu rosto. Ethan entrou na sala, sentou-se em frente a ele e continuou. Minha mãe sempre me falava de um irmão gêmeo, mas me disseram que ele morreu ao nascer. Meu pai, no entanto, se recusava a falar sobre isso. Quando te vi, soube que tudo era mentira. Liam baixou os olhos, incapaz de conter as lágrimas que começavam a brotar. Então, você quer dizer que eu sou seu irmão? Ethan assentiu lentamente. Sim, meu irmão. Um silêncio pesado se instalou, quebrado apenas pelo som da chuva. Nossas vidas seguiram caminhos opostos, murmurou Liam. Você teve tudo, e eu não tive nada. Ethan se levantou e colocou a mão no ombro dele. Não se trata de bens materiais. Trata-se da verdade. E pretendo descobrir qual é. Meu pai me deve algumas respostas. Naquela noite, os 2 irmãos permaneceram acordados até o amanhecer, compartilhando memórias vagas, emoções reprimidas e a mesma dor. Há de terem sido separados sem motivo aparente. Mas o que eles ainda não sabiam era que seu pai, Jonathan Davenport, estava ouvindo tudo atrás da porta. E que o segredo que ele guardava há 23 anos estava prestes a explodir. O amanhecer despontava lentamente sobre a propriedade dos Davenport. A mansão estava banhada por uma luz dourada, contrastando com a tensão que ainda pairava no ar. Na imponente sala de estar, Ethan e Liam aguardavam, sentados um de frente para o outro, com o olhar fixo na porta da frente. Poucos minutos depois, Jonathan Davenport apareceu. Seu passo era lento e pesado, como de um homem caminhando em direção ao próprio julgamento. Seus cabelos grisalhos emolduravam um rosto cansado, e ainda assim seu olhar, de um azul gélido, denunciava a firmeza de um homem acostumado a dominar. Imagino que você tenha encontrado a foto, disse ele sem rodeios, com a voz rouca. Liam se levanta abruptamente. Então é verdade. Você sabia que eu existia, não sabia? Você sabia que eu era seu filho. Jonathan suspirou, sentou-se na poltrona de couro em frente a eles e colocou as mãos entrelaçadas sobre os joelhos. Sim, Liam. Eu sabia. Desde o primeiro dia. Ethan franziu a testa. Por quê? Por que você nos separou? Por que tirou dele tudo o que lhe pertencia? Um silêncio denso se instalou. Jonathan fechou os olhos por alguns segundos antes de falar. Quando você nasceu, sua mãe estava muito doente. Os médicos disseram que ela não sobreviveria a 2 partos. Ela queria ficar com vocês 2, mas meus pais já tinham decidido. Achavam que um herdeiro era suficiente. Eles combinaram a adoção em segredo enquanto sua mãe estava inconsciente. Ele fez uma pausa com a voz trêmula. Ela morreu sem jamais saber que seu filho lhe havia sido roubado. Liam sentiu a raiva crescer dentro de si, queimando, incontrolável. Então, todo esse tempo eu estive vivo, perdido na rua, enquanto você vivia sua vida maravilhosa aqui. Jonathan baixou a cabeça envergonhado. Descobri anos depois. Queria te encontrar, mas tudo tinha sido apagado. Os documentos, os arquivos. Meus pais destruíram tudo antes de morrerem. Ethan levantou-se abruptamente. Que você pensou que o silêncio apagaria tudo? Que o dinheiro poderia comprar o passado? Jonathan se levantou com a voz embargada. Não, Ethan. Tenho vivido com esse fardo todos os dias. E o destino apenas me puniu através de você. Liam deu alguns passos em direção à grande janela e olhou para o vasto jardim, com lágrimas nos olhos. Não é o destino. É a verdade finalmente revelada. E agora quero saber uma coisa. Ele se virou com o olhar duro. Por que eu? Por que escolheram me abandonar? Jonathan permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de sussurrar. Porque você era o mais frágil ao nascer. E eles acreditavam que você não sobreviveria. Um arrepio gelado percorreu o quarto. Ethan colocou a mão no ombro do irmão. Então eles estavam errados. Porque você está aqui vivo. E você é meu irmão, aconteça o que acontecer. Jonathan, angustiado, aproximou-se lentamente de Liam. Deixe-me consertar o que ainda posso. Volte aqui. Deixe-me te dar a vida que você merece. Mas Liam balançou a cabeça negativamente. Não. O que eu quero não é a sua riqueza. É a sua honestidade. E não tenho certeza se você ainda sabe como demonstrá-la.
Jonathan, com os olhos marejados, compreendeu que seu perdão não viria tão facilmente. Ethan falou em voz baixa. Talvez não possamos apagar o passado, mas podemos decidir como será o nosso futuro. Juntos, o pai olhou para seus 2 filhos, um nascido no luxo, o outro forjado nas ruas, e pela primeira vez em 23 anos, viu não 2 vidas destruídas, mas 2 fragmentos da mesma verdade finalmente reunidos. 3 meses haviam se passado desde a noite em que a verdade veio à tona na mansão Davenport. Os jornais haviam descoberto a história dos gêmeos separados ao nascer, o herdeiro e o filho esquecido, e a cidade inteira não falava de outra coisa. Mas, longe do frenesi da mídia, uma decisão discreta estava sendo preparada. Naquela manhã, o sol de outono inundava os jardins da propriedade. Liam, vestido simplesmente com uma camisa branca e calças escuras, estava em frente à grande fonte, onde há muito observava seu reflexo sem se reconhecer. Ethan chegou com 2 xícaras de café nas mãos. Você vai embora hoje, não é? Liam assentiu com a cabeça. Sim, encontrei um pequeno apartamento no bairro onde cresci. Não é grande, mas é a minha casa. Ethan permaneceu em silêncio por um momento, depois perguntou. E o pai? Liam deu um sorriso triste. Ele me ofereceu tudo o que um homem poderia desejar. Um carro, uma fortuna, um cargo na empresa. Mas há uma coisa que ele não pode me oferecer: o tempo que me foi roubado. Ele olhou para o céu. Percebi que não posso apagar o que vivi. E não quero. Aqueles anos nas ruas me ensinaram o valor de coisas que o dinheiro não pode comprar. Ethan colocou a mão no ombro dele. Você é mais forte do que eu jamais serei. Liam esboçou um leve sorriso. Não, irmão. Juntos somos fortes. Isso é algo que eles nunca poderão tirar de nós. Ao longe, a silhueta de Jonathan surgiu na soleira da porta. Ele olhou para os filhos com o coração pesado, sabendo que nenhuma herança, nenhum perdão, jamais poderia curar completamente as feridas do passado. Mas, no fundo, sentia uma nova paz, a paz de saber que a verdade, enfim, residia novamente dentro de sua própria casa. Liam deu alguns passos em direção a ele, parando a uma distância respeitosa. Eu te perdoo, disse ele suavemente. Não para apagar o passado, mas para seguir em frente. Jonathan, com os olhos marejados, curvou-se ligeiramente. Obrigado, filho. Liam então deu meia volta, atravessando os portões da mansão sem olhar para trás. O vento fazia as folhas voarem ao seu redor como um sinal de renovação. Ethan observou-o afastar-se e sussurrou. Ele foi embora, mas desta vez não está indo sozinho. E no reflexo da fonte, 2 rostos idênticos pareciam estar se encarando novamente, como se para selar para sempre a união reencontrada de 2 almas que a vida quisera separar.